Neste trimestre, nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Daniel, capítulo por capítulo. E nós descobrimos que cada capítulo de Daniel começa mencionando um rei humano, um rei pagão. Mas o último capítulo também começa mencionando um rei. Mas agora Daniel não menciona um rei humano, não menciona um rei pagão, mas ele menciona um rei divino. Ele menciona Miguel. E este capítulo começa dizendo que no final da história humana, nos últimos dias da história humana, Miguel vai se levantar, o grande príncipe, e ele vai se levantar para defender os filhos do teu povo. Assim termina, assim conclui o livro de Daniel. Que mensagem extraordinária! Saber que nós não estamos sozinhos, que apesar das perseguições, apesar das provações, apesar das dificuldades da vida, nós temos alguém que nos defende, nós temos alguém que se levanta para nos salvar, para nos redimir. O livro de Daniel, de fato, começa com morte, começa com derrota, começa com exílio, mas ele termina falando de ressurreição, ele termina falando de libertação, e ele termina dizendo que os filhos de Deus, no final da história, vão ressuscitar e vão brilhar como as estrelas no firmamento. Este é o foco, esta é a ênfase do livro de Daniel. Nós vimos no estudo do trimestre que o tema central de Daniel é que Deus está no comando da história. Nós vimos também que o personagem central de Daniel não é Daniel ou seus amigos. O personagem central de Daniel é Deus. E de forma coerente com isto, o capítulo 12 então conclui mostrando Miguel, aquele que se levanta para defender o povo de Deus, aquele que se levanta para nos defender. Meus queridos, no meio de tantas dificuldades, de tantos desafios, nós podemos avançar em nossa vida espiritual, nós podemos caminhar em nossa jornada com Cristo, certos de que a vitória já está garantida. E um aspecto interessante aqui no livro, e especialmente no capítulo 12, é que no primeiro verso do capítulo 12 diz que Miguel se levanta. No último verso do capítulo 12 diz que Daniel vai se levantar. Daniel vai se levantar para receber a herança, para receber a recompensa que lhe aguarda. Mas a promessa não é só para Daniel, a promessa é para todos nós. Porque Miguel se levanta, porque Miguel já se levantou para nos defender no tribunal celestial. No final da história, quando Jesus regressar, os filhos de Deus que estiverem dormindo no pó da terra vão ressuscitar para a vida eterna e vão brilhar como as estrelas do firmamento. Daí o título da lição dessa semana, da última lição de Daniel, do pó às estrelas. Não importa onde você esteja, não importa quão difícil seja a situação, você pode estar no pó, literalmente ou figuradamente, mas saiba que Miguel se levantou, e porque Miguel se levantou, você também vai se levantar. Que Deus abençoe vocês, continue estudando o livro de Daniel, continue estudando as Escrituras e fortalecendo a fé de vocês nessas promessas tão maravilhosas que nos apontam, que nos mostram um Deus que se importa conosco, um Deus que nos defende, um Deus que nos salva e que no final da história vai nos levar para morar para sempre com Ele. Que Deus abençoe vocês.